In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira da 14ª semana depois de Pentecostes, celebrando a missa reduzida do domingo. A gente fica ouvindo e repetindo aquela lista dos vícios que São Paulo coloca tão largamente na Epístola da Missa, e ficamos pensando naquilo que caracteriza a humanidade hoje. Aliás, são duas listas, tem depois aquela outra das virtudes, né? Menor certamente, mas sim, o que mais caracteriza o tempo odierno não é de termos esses vícios entre nós, nem mesmo de se viver ainda alguma coisa destas virtudes. Pouco, aliás, muito pouco, com certeza, mesmo entre nós. Mas o que realmente escandaliza, e aqui quero usar no sentido técnico do termo, o que realmente escandaliza é perceber que essa lista, especialmente as duas, ambas, estão com um sinal trocado. Agora, para a humanidade, o vício virou virtude. E a virtude virou vício, coisa feia, coisa não recomendável. Esse que é o grande problema odierno. A ponto dos vícios se tornarem leis. Nós sabemos que o espírito do mal, que o demônio, é legalista. Ele precisa transformar em leis os vícios e proscrever como crime as virtudes. Assim, bem assim. Então, é isso que... Esse que é o tal do mistério da iniquidade de que se fala, de que o apóstolo Paulo também fala em outra passagem. Então, é a característica do nosso tempo. Estamos vivendo isto, sobretudo isto. Sim, esses vícios sempre os houveram, mas hoje são encomiados como virtudes. Hoje são legalizados, passam para as leis dos homens como se fossem um bem. Como se fosse um bem. Essa característica, de fato, é a característica do fim dos tempos. Nós, sem dúvida, vivemos o fim dos tempos. Já pela percepção disto. Se alguém quiser conhecer o tempo que vivemos, analise esta realidade. E veja, sobretudo, como a coisa se tornou legal. E como ela é buscada pelos homens. Sim, hoje se busca a sensualidade, hoje se busca o ódio, hoje se busca o engano de uns para com os outros. Todos estes males. Característica de que nós estamos no fim dos tempos. Pronto, ali, aqui já a pessoa pode se convencer. Agora, se nós examinamos, e esse é o terrível, se nós examinamos que aquela que carrega todos os sinais de Igreja de Cristo, todos os seus cargos, todos os seus títulos, todos os seus ofícios, todas as suas posses, né? Quando nós pensamos que as igrejas, que a Igreja Católica, eu estava pensando esses dias, sim, nunca como hoje se faz o ecumenismo, nunca como hoje a Igreja Católica foi tão ouvida pelas outras religiões, porque ela simplesmente prega
anuncia as coisas mundanas. E então ali se unem todas. Ali a Igreja Católica se tornou a grande líder deste mundo, porque está dirigindo as religiões todas inteiras, esse é o ecumenismo, as religiões todas inteiras estão dirigindo para o mal, para o mundo, para a mundanização, para os vícios, não para a virtude. Né? E quando nós percebemos isto, queridos, então, aí realmente se usa tecnicamente o termo, e é um escândalo, porque se perde a religião, se perde a fé. Né? Não é uma ou outra pessoa, é a inteira religião que se perde. Né? Então, esse é um escândalo maior que se está vivendo. Se isto não convence as pessoas que nós estamos no fim dos tempos, então... O termo técnico, escândalo, significa isso, horrorizar tanto uma pessoa que ela acaba por desacreditar em Deus, perder a fé. E é isso que faz essa contra-igreja, quando se alia, quando comanda todas as religiões do mundo inteiro. É a grande líder espiritual. É a grande líder espiritual. Quando comanda as religiões do mundo inteiro para seguir os passos do mundo dos seus vícios e da legalização da sua hipocrisia e da sua iniquidade. Assim, seguindo a legalização iníqua dos vícios. Então, pronto, aí nós temos o escândalo perfeito. O escândalo perfeito. Porque as pessoas seguem pensando que são religiosas, seguem pensando que praticam até que praticam a fé, mas estão se entregando aos piores dos vícios, aos mais... não são do reino de Deus. Não podem entrar no reino de Deus. Eis o escândalo máximo, maior. Este é o escândalo maior. As pessoas continuam pensando que são religiosas, que pertencem a esta ou aquela religião, que tem esta ou aquela virtude que se esconde, até porque elas agora são pecaminosas, mas que cultivam os vícios, os piores vícios da humanidade, os piores vícios da humanidade. Alguém esses dias dizia que o povo inteiro da Rússia aprova Putin. Né? E assim, cada nação tem os seus líderes que são apoiados. Mas então é participar do seu pecado. É participar do seu pecado. É participar da sua ameaça. É participar do mal que estão fazendo. E esse é o grande escândalo. As pessoas olham e pensam, não, isso é virtude. Não, isso não é virtude. Isso não é bem. Isso é participar do mal dos dirigentes. Imagina aplaudir o que fazem os grandes líderes do mundo. Não só Bergoglio, eu penso também nos líderes não religiosos. Pensem nos governos, pensem na elite do mundo. Pensem na elite do mundo. Quantos estão escandalizados porque acham que eles fazem bem. São as suas open societies que fazem o bem são as suas ONGs que fazem o bem para o mundo. Não. Isto é um escândalo. Isto é que é o escândalo. Então, queridos, só abrir os olhos para ver esta realidade e compreender que realmente chegamos no fim, finalzinho, acabou. Não tem mais para onde ir. É preciso se segurar na tradição, na igreja verdadeira, não a falsa. Constituí-la. Isso que nós precisamos fazer.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.